7 sinais do fim do mundo. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo que há nessa terra vai derreter como cera. Os elementos, a água, o vento, o ar, a terra será queimada. A terra vai se tornar uma bola de fogo. O Senhor Jesus Cristo profetizou em São Mateus capítulo 24 os 7 sinais do fim do mundo. O apóstolo São João, quando esteve preso na ilha de Patmos, teve a visão dos 7 selos de Apocalipse. Há uma harmonia entre os 7 sinais e os 7 selos. O que seriam 7 selos? Deus, nesses últimos dias, tem nos enviado um profeta para revelar o conteúdo dos 7 selos. O pilar de fogo sobre a cabeça do profeta William Marion Branham é a grande vindicação que ele é o mensageiro de Deus e tem a responsabilidade de revelar os 7 selos do Apocalipse, que correspondem aos 7 sinais do fim do mundo. O que é esse cavalo branco? E este cavalo vermelho? Cavalo preto? E este cavalo amarelo? Nos 4 primeiros selos do Apocalipse. Quem são essas almas debaixo do altar no 5º selo? E o 6º selo, a grande tribulação que atingirá toda a terra? A grande aflição que atingirá todos os moradores da terra. Bramido do mar, perplexidade nas pessoas que estarão desmaiando de terror. O 7º sinal, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. O tempo está próximo. Primeiro sinal, São Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 5. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane,
porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O apóstolo João teve a visão do primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Indubitavelmente esse cavaleiro que vem com o arco, e é-lhe dado uma coroa, é o Anticristo. O profeta Daniel teve várias visões sobre este personagem que está marcado para surgir no final da humanidade. Quem é ele? Qual o seu parecer? De onde ele vem? Qual será a origem do Anticristo? Tudo isso foi revelado ao profeta Daniel. E ele relatou no seu livro. Os livros de Daniel e Apocalipse falam das mesmas coisas. Vimos no livro de Daniel sobre o rei Nabucodonosor. Ele teve um sonho que o deixou perturbado. Ele exigiu de todos os entendidos, sábios, astrólogos, magos da Babilônia, que lhe contasse o sonho e lhe desse a interpretação. Acharam um exagero tal cobrança. O rei decretou pena de morte se não interpretasse um sonho. Porém, por lá havia um profeta chamado Daniel. Ele estava cativo com a nação de Israel. Deus veio ao profeta e lhe deu a visão do sonho, que o rei houvera sonhado, e também a interpretação. Agora iria marcar o governo político das nações sobre a terra. Ele viu os seguintes elementos em uma grande estátua, e era composta de ouro, prata, bronze e ferro. Esses 4 elementos que estavam compostos na estátua em seu sonho determinam os 4 reinos políticos que iriam governar esse mundo até o tempo do fim. O sonho do rei Nabucodonosor, por fim, tornou-se uma profecia por meio de uma visão de Deus dada ao profeta Daniel. Primeiro, rei Nabucodonosor, ele mesmo era a cabeça de ouro. Primeiro reino, Babilônia. Segundo reino, este reino seria inferior ao da Babilônia. São os medos e persas. Teria o peito e os braços de prata. Terceiro reino, representado como bronze naquela estátua, o ventre e as coxas de cobre. Um reino grego que na história mundial tem a sua marca através de Alexandre o Grande, que com a idade de 33 anos conquistou toda a terra. Quarto reino, reino romano, Roma, as pernas de ferro e a estátua se finalizaria em seus pés, os quais estavam compostos de ferro e barro. Ferro representa o poderoso exército romano que houvera conquistado toda a terra. Roma é o ferro. De Roma vem o Anticristo. Interessante observarmos que ao olharmos o mapa mundi, a Itália tem o formato de uma bota. E o que colocamos em uma bota? O pé, correlacionando com a profecia.
Roma está na Itália. Império Romano, com seus Césares, Nero, Diocleciano, seus imperadores, massacravam os cristãos em suas arenas. Os cristãos serviam de espetáculos nas arenas. Coliseus eram lançados aos leões, que eram mantidos presos, para que quando fossem soltos estivessem com bastante fome. Os cristãos serviam de alimento, pregados em cruzes, queimados. Isso era o que Roma fazia com os cristãos na forma de império. Páginas vermelhas da igreja primitiva foram escritas com sangue e com choro, mas ela venceu. Eu ia chorar ao ver os irmãos fazendo das catacumbas sua congregação. A fogueira não podia queimar, o leão não podia matar a fé daquele povo. O rei não podia impedir, os soldados não podiam parar o Deus daquela igreja. Daniel capítulo 9, versículo 26, temos uma profecia. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. O general Tito, no ano 70, com o exército romano, cercou Jerusalém por 6 meses. Cumpriu-se então a profecia do Senhor Jesus Cristo em São Lucas capítulo 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Jerusalém foi cercada por um exército, e 90.000 judeus foram passados a fio de espada, e toda a cidade foi incendiada. Tito apenas pediu que preservassem o santuário, que era considerado uma das maravilhas do mundo. Mas uma flecha flamejante de um soldado romano atingiu o tabernáculo, o qual foi queimado. Cumpriu-se então a profecia de Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24. No templo de Salomão não restará pedra sobre pedra. Barro, a religião romana, está profetizado em Apocalipse capítulo 13, que uma grande besta se levantaria do mar. Seria semelhante a um leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. O dragão deu o seu poder e o seu trono. São João, em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. O que significa isso? Roma passaria por uma mudança. De ferro passaria a ser também barro.
se tornando uma religião universal sobre a terra. Isso aconteceu no tempo do imperador Constantino. O Império Romano estava ruindo aos pedaços. Politicamente falando, Constantino estava à beira da falência. O imperador teve uma solução brilhante. Ele identificou pela história que, ao matar Jesus, os apóstolos, perseguir os cristãos, mais o número de cristãos aumentava e se tornava uma grande população sobre a terra. Precisando então de apoio político, resolveu dar liberdade aos cristãos, liberdade religiosa. Ninguém mais seria morto nas arenas, nem devorados pelas feras. Nenhum cristão seria pendurado numa cruz ou posto em alguma fogueira. Com o apoio dos cristãos, Constantino promoveu o famoso Concílio de Nicéia no ano 325 depois da morte de Cristo, tentando assim acabar com as discórdias doutrinárias no meio da cristandade. O pior erro dos cristãos até hoje foi dar apoio político ao imperador, porque ali a ferida de morte que uma daquelas 7 cabeças daquela besta sobre o mar, e mar representa povos, nações, multidões, ali aquela ferida foi curada. Aquele apoio político de maneira errada curou a besta. Constantino agora se tornou o patrão, o pai da igreja cristã. Roma agora continuaria como ferro por alguns momentos, porém estava se convertendo em barro. Religião romana, religião papal. Isso iria se espalhar por toda a terra na forma de paganismo, doutrinas erradas e ensinamentos falsos. Apocalipse capítulo 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo que revela o Apocalipse a João diz no capítulo 17, no versículo 18, que essa mulher é uma grande cidade que reina sobre os reis da terra. São João viu que ela estava sentada sobre uma besta com 7 cabeças, e em Apocalipse capítulo 17, versículo 9, o anjo de Deus interpreta a João o que significa as 7 cabeças. Aqui há o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Roma é chamada a cidade das 7 colinas. Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino,
Palatino, Quirinal e Virminal formam as 7 colinas da cidade de Roma. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pois Roma, com a sua religião papal e através do Tribunal da Santa Inquisição, no ano 385, quando Santo Agostinho de Hipona, lá na África, criou o decreto para ser usado à força para trazer os rebeldes ao seio da Igreja-mãe. Agostinho chegou a dizer que como o Senhor Jesus Cristo usou da força para cegar o então Saulo de Tarso, convertê-lo, a Igreja também poderia usar da força e do prestígio político que tinha com o imperador romano. E aquilo se tornou lei. Nasceu aí a Santa Inquisição, o tribunal que matava os cristãos, que os queimava, usava de todos os métodos e meios de tortura. A grande cidade de Roma estava se embriagando com o sangue dos santos. Já ouviu falar de Joana d'Arc? Por mais de 100 anos, a França estava lutando com os ingleses. Os ingleses estavam ocupando quase todo o território francês. Só o milagre poderia libertar o povo francês do domínio inglês. O milagre veio por meio de Joana d'Arc, que com 7 visões conduziu o exército francês a vencer os ingleses. Porém, foi julgada e condenada pelo Tribunal da Santa Inquisição da Igreja Católica Romana. Foi traída pelo rei da França e queimada na fogueira da Inquisição da Igreja Católica Romana. Cuidadosa consideração, os estudiosos concluíram conosco que você cometeu vários pecados graves. E peço que escute com atenção a opinião deles, detalhada nestes artigos. Artigo 1. Você disse que, sob ordem de Deus, usou repetidamente roupa de homem e também usou seu cabelo curto, sem nada para diferenciá-la dos soldados contra quem lutava. Quanto a esse artigo, os estudiosos concluíram que esse é um pecado muito sério. Por favor. Onde está? Onde você está? É isto que você quer? É isto que quer? Quer que eu queime? Sem que eu me confesse? E, finalmente, artigo 12. Você disse que não deseja se submeter ao julgamento da igreja militante, mas apenas a Deus. Quanto a isso, os estudiosos dizem que você não tem compreensão da autoridade da igreja, que de modo pernicioso errou na fé de Deus e que é filha da superstição, uma errante da fé, seguidora de demônios, uma idólatra e uma herege. Joana, mais uma vez avisamos, imploramos e exaltamos que você expulse e abjure suas crenças errôneas, assinando esta retratação. Por favor. Se a igreja quer que eu diga que minhas visões são do demônio, então eu não acredito nesta igreja. Cumpram seu dever.
500 anos depois, a Igreja de Roma admitiu seu erro e canonizou Joana d'Arc. Hoje, ela é a padroeira da França. Primeiro, a Igreja mata, assassina os homens e as mulheres de Deus e fazem deles santos. 68 milhões de cristãos foram mortos pelo Tribunal da Santa Inquisição. João Wycliffe, o primeiro a traduzir a Bíblia no inglês, seus ossos foram queimados. Na mesma fogueira que foi queimado John Hus, lá na Boêmia, Tchecoslováquia, atual Croácia. Por que não falar também de Miguel Servetos, médico espanhol, que escreveu o livro Razões por que não crer na doutrina da Trindade? João Calvino, pai da Igreja Presbiteriana, que era prefeito da Suíça, mandou prender Miguel Servetos. Mais tarde, foi queimado na fogueira e Calvino terminou a história como assassino. O protestantismo, fazendo a mesma coisa que o catolicismo. Fazemos a seguinte observação: como poderia ser a Igreja de Roma a verdadeira, já que ela exterminou tantos cristãos? Uma enorme contradição sobre a terra hoje. A mente das pessoas estão sendo ludibriadas, enganadas por isso. De Roma jamais sairia a igreja verdadeira, mas sim o anticristo. Daniel ainda continua profetizando em seu livro, Daniel capítulo 8, versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. O anticristo terá um feroz semblante quando ele vier, e será entendido por adivinhações. Daniel capítulo 11, versículo 37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Aqui vemos que será um Papa. Atualmente Roma tem o Papa de número 266. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. O apóstolo nos diz que o anticristo seria caracterizado por um número, e seria 666. No trono do Papa há a inscrição Vicarivis Filii Dei. Traduzido é vigário em lugar do Filho de Deus. Calculado em algarismo romano, você tem 666. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Segundo sinal. O segundo sinal do fim do mundo está em São Mateus capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O apóstolo São João teve a visão do segundo selo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada.
Através do pilar de fogo foi revelado ao profeta William Marion Branham o mistério desses 4 cavalos do Apocalipse. Cavalo é uma besta. Besta quer dizer poder. Mas o poder desses 4 cavalos é o poder religioso. E o cavaleiro é um só, apenas mudando de cavalo. No cavalo vermelho, com a espada na mão, a Igreja Romana produziu a Santa Inquisição. Matou todos aqueles que discordavam. Embora a religião no mundo seja tão rica, assentada sobre o ouro do mundo inteiro, todo o dinheiro, ao mesmo tempo, é tão fraca. O mundo está caminhando para uma 3ª guerra mundial. Embora existam tantas igrejas no mundo, o fim é iminente. Vai acontecer. Segundo o irmão Branham, o mundo vai ter 3 dores de parto. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foram as 2 dores de parto. E agora a Terra se prepara para a última dor de parto. Com grandes aviões que as grandes potências possuem, essa batalha vai ser nos céus e na terra. No céu, através de aeronaves. Na terra, através de soldados altamente armados. Onde está o poder da religião para desarmar as nações? Terceiro sinal. Terceiro sinal está em São Mateus capítulo 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Apóstolo São João viu esse terceiro sinal, a fome. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. Foi o que o poder religioso produziu no mundo: fome. Fome não apenas material. A religião privou a humanidade do verdadeiro alimento espiritual. Quando o catolicismo se apoderou da igreja e do Estado, matando todos aqueles que discordavam do sistema religioso, começou a cobrança por indulgências, novenas, orações pelas suas campanhas. E no terceiro selo, o profeta William Marion Branham, no parágrafo 300, diz: Now, notice, you see where that old money taken in church comes from? To build an organization, a big something $1 million here. You see what the mother of it is? Agora observe. Vê de onde tem vindo esse costume de levantar dinheiro na igreja? Fique longe dessa coisa. Construir uma organização, algo grande, $1 milhão aqui. E vê você quem é a mãe de tudo isso? Podemos observar que o mundo protestante hoje em dia faz a mesma coisa em suas campanhas. As organizações religiosas têm se tornado verdadeiro camelo. Não vão entrar no reino dos céus. Quarto sinal. Quarto sinal está em São Mateus capítulo 24, versículo 7.
e haverá pestes. Podemos ver a situação desta mulher neste leito de hospital. Ela está com o vírus da varíola. Este vírus que por muito tempo no passado matou milhões de pessoas. Matou muita gente na Rússia, nos Estados Unidos, em toda a Europa. E hoje, Rússia e Estados Unidos possuem esse vírus em seus laboratórios. Quando chegar a hora do juízo de Deus cair sobre a terra, isso vai ser uma arma. Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, contém apenas um número insignificante, 160 mil vacinas contra esse vírus. Quem pode negar que esses vírus, gripe do frango, gripe do porco, são pestes produzidas dentro de laboratórios de morte dos cientistas do mundo, que estão criando suas armas biológicas para o fim deste mundo? Quem pode negar? Apocalipse capítulo 6, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Este cavalo amarelo é o último que o anticristo vai galopear. No cavalo branco, ele galopou com o espírito do anticristo. No cavalo vermelho e no preto, como falso profeta. Porém, neste cavalo amarelo que tem por nome Morte, ele galopará na forma de besta. A palavra besta quer dizer poder. As quatro tranças tornar-se-ão uma só corda, a qual a besta irá controlar. Poder religioso, poder político, poder monetário e poder demoníaco. Para isso terá que acontecer o grande ecumenismo, união de igrejas católicas e evangélicas. No Brasil foi feita uma pesquisa pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre o modo de conferir o batismo nas comunidades não católicas presentes nesse país. Eis a conclusão a que chegou. A Igreja Romana reconhece o batismo das seguintes igrejas: Igreja Ortodoxa, Luterana, Metodista, Batista, Adventista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor. Confirma ainda que não precisará batizar outra vez se algum destes convertidos em algumas dessas denominações se decidirem a se tornarem católicos. Dizem mais: não é possível fazer uma lista de todas as igrejas que consideramos válido o batismo. São muitas, e outras continuam sendo criadas, mas em geral há 3 exigências para o reconhecimento deste batismo: que seja feito com água, que a igreja que batiza manifeste a fé na Trindade, que está dentro de todas as igrejas protestantes hoje, e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o batismo católico. Vejam este documento assinado recentemente. Foi assunto em todo o mundo evangélico, nas páginas pela internet.
igrejas evangélicas e católica assinam documento de reconhecimento mútuo, estabelecendo um só batismo. A ideia de que, mesmo com suas particularidades, as igrejas cristãs reconheçam umas às outras como instituições que representam o corpo de Cristo, vem ganhando formato desde muito tempo. 5 igrejas históricas assinaram um documento reconhecendo oficialmente o batismo praticado entre elas, estabelecendo assim um ponto de relação. O documento é fruto de extensos debates e foi assinado por representantes das igrejas católica, lusitana apostólica evangélica, evangélica metodista, evangélica presbiteriana de Portugal e ortodoxa do Patriarcado de Constantinopla. A assinatura aconteceu dia 25 de janeiro de 2014, na Catedral Lusitana de São Paulo, em Lisboa, Portugal. O reconhecimento mútuo do batismo estabelece que um fiel que for batizado em qualquer uma das igrejas signatárias será reconhecido como batizado nas demais, assim como as cerimônias de casamento. O conceito de unidade cristã vem sendo alentado por diversos líderes há anos. Mais recentemente, o Papa Francisco tocou no assunto, dizendo que pede a Deus que ajude os cristãos a superar a desunião. Oh, que contradição! O batismo cristão está em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que significa a palavra Trindade? A palavra sagrada, a Bíblia Sagrada foi escrita por 40 homens, todos eles hebreus. Em nenhum lugar da Bíblia aparece a palavra Trindade. Trindade deriva-se do latim, língua romana, divindade tríplice nas religiões pagãs. Por isso que nesse último galopar, ela será seguido por todos os protestantes. Mas o profeta William Marion Branham disse que a Rússia, o rei do norte, vai se levantar. Existem 2 assim diz o Senhor do profeta sobre a Rússia. O primeiro, a Rússia destruirá os Estados Unidos com bombas nucleares. O outro é que a Rússia destruirá a cidade das 7 colinas. Roma também será destruída com bombas nucleares. Essa é a forma que Deus vai usar para vingar o sangue dos cristãos, das testemunhas de Jesus Cristo, que foi derramado por Roma nas arenas. Rússia, país ateu, o comunismo vai se levantar uma vez mais. Chamam a religião de o ópio da humanidade. A Rússia é como o rei Nabucodonosor no Velho Testamento. Foi usado para fazer Israel purgar pelos seus pecados. A Rússia como um leão que está dormindo. E esse leão, o rei do norte, na profecia de Daniel, vai se levantar para limpar a coisa toda. Antes de a primeira bomba nuclear ser detonada nesta terra, acontecerá então o arrebatamento. A noiva de Jesus Cristo não estará mais aqui quando os flagelos, a cólera de Deus,
a ira de Deus estiver caindo neste mundo, Deus enviou um profeta, Malaquias capítulo 4, versículo 5. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Através do gráfico, podemos ver o percurso do anticristo, suas 3 etapas. Como o anticristo no cavalo branco galopou na era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Aí estão as datas das 3 primeiras eras. Deus enviou o ministério do leão para combater o cavalo branco. Deus usou a Paulo, Irineu, discípulo de Policarpo, que cuidou do apóstolo São João até seus últimos dias aqui na terra. E também São Martim, lá da Hungria, foi o mensageiro de Pérgamo. Quando o anticristo saltou do cavalo branco, já com coroa em sua cabeça, e montou no cavalo vermelho, então Deus levantou o ministério do segundo animal para resisti-lo, o qual foi o boi. Através de São Columba, lá na Irlanda do Norte, depois o anticristo salta do cavalo vermelho e monta no cavalo preto. Neste cavalo, ele cavalga durante as eras de Sardes e Filadélfia. Deus então levanta outra criatura, o homem. No ministério de Lutero e Wesley, para ir contra este cavalo preto, aí está Deus levantando o homem. Agora, o anticristo tem chegado ao fim de seu percurso, de sua trajetória, sob o 4º selo. Compreende também a era de Laodiceia, a era, o dia em que estamos vivendo. Então, Deus envia a 4ª e última criatura para combater este cavalo amarelo, antes que ele se manifeste. Qual é este animal? A águia de Deus. Um profeta de Deus que veio fazer a denúncia, veio revelar aos corações eleitos para escaparem dessa grande armadilha, o ecumenismo. Eu creio plenamente que ele está terminando agora mesmo com os gentios e se voltará para os judeus logo em seguida. E os gentios serão deixados em seus dogmas, com seus credos e denominações formais e frias, mas a igreja será raptada e levada e o evangelho voltará aos judeus. Amém. Amém. Quer dizer, assim seja. 5º sinal. Temos agora o 5º sinal em São Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O apóstolo São João viu a abertura do 5º selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos quais foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas,
e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Ao profeta, o irmão Branham, foi revelado que estas almas são judeus, os milhões de judeus que morreram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler e seu exército nazista tentou eliminar os judeus da face da terra, mas Israel se levantou, a figueira brotou, e Israel foi reconhecido em 14 de maio de 1948 como nação. Embora hoje haja judeus liberais, moderados e ortodoxos, mas há um remanescente de 144 mil judeus genuínos e verdadeiros que serão salvos logo após o arrebatamento. Sexto sinal. Chegamos então no sexto sinal, São Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. A grande tribulação, os juízos de Deus caindo sobre a terra. Moisés e Elias trarão juízos de Deus sobre a terra. As duas testemunhas de Apocalipse 11 estarão pregando aos 144 mil judeus, trazendo consigo os grandes eventos profetizados em São Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. João então vê o sexto selo de Apocalipse capítulo 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Cumprindo-se então o terceiro ai. Primeiro e segundo ai, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Terceiro ai, Terceira Guerra Mundial, profetizado em Apocalipse capítulo 9 e Apocalipse capítulo 11. Não haverá escape. Seu dinheiro, sua casa, seu carro, seu emprego, sua profissão, sua igreja, sua religião, nada disso fará alguma diferença. Pessoas buscarão refúgio nas cavernas, nas montanhas, e não acharão. Que situação terrível! O mundo sem Deus, sem a misericórdia. Uma vez mais, Deus irá agitar esse mundo amaldiçoado pelo pecado. Desta vez a terra
os céus serão abalados. A saída é agora. Entregar-se de corpo e alma a Ele e crer no mensageiro enviado a este dia. São Lucas capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas do mar. Em 2005, o mundo experimentou o grande tsunami que atingiu 2 continentes, o africano e asiático. Mais de 300 mil pessoas morreram com ondas de até 10 metros de altura. Viajavam a uma velocidade de 400 quilômetros por hora. Isso foi apenas o princípio de dores. Mais à frente teremos bombas atômicas, quedas de asteroides, estrelas, meteoritos que cairão sobre a Terra. Por fim, o que se espera é a última e terceira guerra mundial. O impacto desses acontecimentos será tão forte que o magma da Terra, a larva vulcânica, se esguichará completamente para fora da Terra. Enquanto a Terra estiver girando em torno do universo, ela se tornará em uma tremenda bola de fogo. O fogo servirá para 2 coisas. Primeira, destruir tudo. Porém também para purificar tudo. Este fogo destruirá este mundo de pecado e incredulidade. Chegará a seu fim. Este fogo purificará a terra para o reinado de 1000 anos. O rei e a rainha reinando sobre a terra. O fim está próximo. Estejas pronto agora. Conserte-se com Deus. Entregue toda a sua vida a Ele. E eu tenho frequentemente pensado como eu gostaria de ter ouvido quando Ele levantou aquelas preciosas mãos e disse: vinde a mim. Ver aquela cansada e fadigada aparência nele, quando ele estava cansado, fadigado da sua jornada, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria de ter ouvido dizer isso. Eu não estava ali naquele dia. Eu não estava de pé com Pedro, Tiago e João. Porém eu espero que eu esteja de pé ao lado deles no dia em que eu puder ouvi-lo dizer: bem está, meu bom e fiel servo, agora entrai no gozo do Senhor. Esta é a última advertência. Não haverá outra. O trono já foi estabelecido. Os 12 fundamentos já foram postos. As estradas de ouro
já foram pavimentadas. Os portões de gigantescas pérolas foram levantados. Igual a uma pirâmide, ela permanece imponente e gloriosa. Os seres celestiais que a têm preparado agora a observam extasiados, porque ela refugia e brilha como uma glória extraterrena. Cada face de sua beleza conta uma história da graça maravilhosa e do amor de Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela espera somente seus habitantes, e logo eles invadirão suas avenidas com alegria. Sim, esta é a última chamada. O Espírito não falará em outra era. As eras então se passaram. Mas graças a Deus, neste momento essa era não passou ainda. Ele ainda está clamando. Seu clamor não é somente aos ouvidos espirituais dos homens pelo seu espírito, mas, uma vez mais, um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade como fez a Paulo. Nestes dias do sétimo mensageiro, nos dias da era laodiceana, a qual vivemos, seu mensageiro revelou os mistérios de Deus como revelou a Paulo. Ele falou claro, e aqueles que recebem esse profeta em seu próprio nome, recebem o efeito benéfico do ministério deste profeta. E aqueles que ouvirem-no serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia, que está mencionada em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Vejam o que diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O grão de trigo, a noiva, que caiu na terra em Niceia, voltou ao seu grão original da palavra novamente. Louvado seja Deus para todos sempre. O que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito tem falado. O pôr do sol está quase terminando na eternidade para as eras da igreja. Então tudo estará passado. Então será tarde demais para vir. Mas, se em algum momento que você está assistindo este DVD, onde você estiver, Deus lhe tocou pelo seu Espírito, que possa você mesmo agora voltar para Ele em arrependimento e dar-lhe sua vida, para que Ele possa, por seu Espírito, dar-lhe vida eterna. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que Ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir esse choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, salvá-los-á e cuidará de vós, e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima, muitíssima alegria.
levantemos nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando.